Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento. SPS Group, tecnologia que transforma. E Óticas COI, para ver o melhor da vida. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. Clemente, isso mesmo, voltando de feriado, o pessoal que estava acostumado já a dormir um pouquinho, acordar um pouquinho mais tarde, hoje já está de pé para trabalhar e falando de negócios, trazendo informação. Hoje é mais um dia daqueles que as pessoas falam e pensam: meu Deus, existe uma empresa dessa aqui na região fazendo tudo isso, mas já a gente vai entregar aqui quem é o convidado do dia. Aliás, já esteve aqui já há muito tempo. Ele se lembra de você, no outro estúdio, inclusive. Exatamente, que legal, né? Seja bem-vindo. Bom, a gente já vai falar quem ele é, vamos manter esse suspense, porque primeiro vamos falar da SPS Group, que a transformação digital é o presente. A SPS Group está pronta para ser a sua parceira nessa jornada tecnológica. Com mais de 13 anos de mercado, a SPS é referência em soluções de gestão empresarial, atuando como uma das principais consultorias SAP da América Latina. Oferecem muito mais do que o software. Eles levam tecnologias de ponta para impulsionar negócios, sendo que a expertise inclui o SAP Business One, que é ideal para as pequenas e médias empresas, e o SAP S/4HANA, que atende grandes operações com processamento em tempo real e insights estratégicos. Eles também oferecem soluções avançadas de manufatura inteligente, infraestrutura completa de TI, backup seguro, disaster recovery e segurança de dados. Tudo isso para que a sua empresa esteja preparada para os desafios do mercado moderno. Seja qual for o tamanho ou segmento do seu negócio, a SPS é o seu parceiro tecnológico, integrando soluções completas para acelerar resultados. Como eu sempre digo, né? A TI é sempre bom prevenir do que remediar. E agora vamos à nossa entrevista do dia. A gente recebe aqui hoje o João Paulo Rodrigues Campos. Ele é presidente da Visiona Tecnologia Espacial. João, bem-vindo. Muito obrigado por poder estar aqui. É um prazer enorme estar com vocês. Seja bem-vindo. João, como a gente vem falando, na quarta temporada do Falando de Negócios, a gente teve assim uma missão de trazer empresas que são um DNA da nossa região quando se diz de tecnologia, setor aeroespacial, setor espacial. Eu acho que a Visiona faz parte disso. Então conta um pouco, né? Eu sei que a Visiona ela foi criada em 2012 como uma joint venture entre a Embraer, Defesa e Segurança, e a Telebrás. Como foi a fundação dessa empresa? Como a sua história, né, se mistura à fundação também da Visiona? Bom, a Visiona foi fundada originalmente ali porque, com a visão de se criar uma espécie de uma Embraer do espaço. Né? Então, existia o anseio de ter um satélite de comunicações, né, a Telebrás, né, e o governo usou essa oportunidade para criar uma empresa que seria semente do que é hoje. Né? E a gente está tentando montar essa Embraer do espaço. O que eu quero dizer com Embraer espaço? Uma empresa que consiga projetar o satélite de forma integral, né, e conceber os sistemas espaciais de forma completa, né, mais ou menos como a Embraer faz para os aviões. Né. Eu me juntei desde o começo, né, primeiro como diretor comercial. Eu acho que Clemente eu conheci nessa época, né, e desde 2017 eu venho atuando como presidente da empresa. Você já era um executivo da Embraer, então? Sim, exatamente. Eu fiz a maior parte da minha carreira na Embraer, né, que é uma grande escola. E aí, quando essa oportunidade surgiu, só para quem não conhece, né, uma joint venture é como se fosse uma junção de duas empresas que não se juntam, né? Elas criam uma terceira entidade para trabalhar juntos. Então, eu entendo que a Embraer traz toda a visão de uma empresa multinacional. Exato. E a Telebrás ela traz a visão de segurança nacional, uma visão mais pública da coisa. Sim, a gente pode dizer dessa forma, né? A Embraer trouxe a estrutura, né, os processos, né, a habilidade de lidar com grandes projetos complexos, né, enquanto que a competência espacial veio da parte do governo. Então, o INPE, né, o nosso INPE aqui, é o berço da área espacial no país. Né, e aí a gente foi beber lá no INPE, né, para poder trazer pessoas experientes para poder montar o negócio na origem. Você me falou algo, a gente estava entrando aqui para o ar, você me trouxe talvez uma forma muito resumida e sintetizada de ver o negócio. Que o setor espacial ele quer fazer pela região que o setor aeroespacial,
aeronáutico, né? Que o setor aeronáutico fez nos últimos 50 anos. Como que é essa visão, né? Quer dizer, a gente tem essa oportunidade a agarrar aqui na nossa região, né? São José é o berço da teoria, da tecnologia aeroespacial, como todo mundo sabe. E a gente, os joseenses, já sabe o impacto que a Embraer tem aqui nessa região, né? A gente tem a possibilidade de fazer agora com a aeroespacial a mesma coisa que foi feita, né, com a parte aeronáutica, né? Então, isso é até um critério de sucesso, né? Daqui a 1, 2 décadas, né? Não vai ser no ano que vem, a gente poder olhar para trás e avaliar se isso aconteceu ou não, né? A gente está trabalhando para isso, com certeza, né? Eu acho que o setor espacial ele vive, talvez pela primeira vez na sua história, desde do homem na Lua, né? Desde a Guerra Fria, uma grande hype, né? Vamos dizer assim, a palavra moderna. Os holofotes estão voltados para o setor espacial. A gente vê o Elon Musk como um grande visionário nesse setor, mas todos os bilionários do planeta hoje investindo no setor espacial, fazendo aquele turismo, né, espacial, isso atrai a atenção das pessoas. Só que a gente sabe que é muito mais do que isso, que a gente vê a ponta midiática ali do iceberg. Então, quando a gente fala de satélite, como é que você consegue explicar para as pessoas o que de fato tem dentro desse setor que traz tecnologia, que traz avanço, que traz qualidade de vida para o ser humano? É curioso, né? O setor espacial tem essa magia, né, de capturar o imaginário das pessoas, né? Então a gente vê o que o Elon Musk está fazendo, vê o foguete descendo de marcha ré, né? As coisas que eram completamente... E no lugar certo. Né? No lugar certo, exatamente, sem explodir, né? Então a gente já projeta uma missão para Marte, uma missão para a Lua, né? Coisas assim. Mas eu acho que assim, o setor espacial, né? O principal objetivo é fazer pequenas revoluções, né? Ele tem essa capacidade de transformar setores, né? Mudar a forma com que as coisas são feitas, né? Podemos pensar aqui no GPS, né? O GPS mudou o nosso dia a dia, a gente nem sequer para pensar que aquilo é uma constelação de satélites, né? Mas imagina a quantidade de pequenas empresas e pessoas, enfim, com empregos diferentes, né? Que aquilo ali possibilitou fazer. Então, é por isso que a gente está brigando, né? Por tentar levar essas pequenas revoluções, né, para a nossa sociedade, né? O Brasil é um país que ele pode se beneficiar enormemente de satélites, né? Então, a gente tem um território enorme, né? A gente tem uma economia baseada em agricultura, extração de recursos naturais, né? Toda a questão do pré-sal, né? A gente tem toda a questão ambiental, né? Nós somos um powerhouse ambiental, né? Podemos vir a ser, do mesmo jeito que hoje somos um celeiro do mundo, a gente pode vir a ser talvez o grande sorvedor de carbono do mundo, né? E ajudar na questão das mudanças climáticas e tal. Então, imaginem que a gente vai estar tocando em cada uma dessas áreas, né? E eu posso só citar alguns exemplos aqui, né? Imagina só que o satélite é algo que está muito alto, né? E passa com alguma frequência, você consegue ter uma perspectiva a partir do alto da Terra, né? Trazer o exemplo de São José dos Campos, né? São José dos Campos já é monitorada através do projeto Observa, né? Já tem alguma coisa em torno de 7 anos, 6 ou 7 anos. É um projeto super bem sucedido, né? E aí, regularmente, a Visiona emite para a prefeitura detecções, né? Tudo que mudou na cara do município, a gente detecta e informa a prefeitura, né? Isso permite te dar um entendimento do que está acontecendo no território, que é fantástico, para efeito de planejamento, né? Todo mundo pensa na questão do IPTU, mas vai muito além disso, né? Vai muito além disso, né? Mas eu estava começando, como a gente estava comentando ali fora, né? A questão da criação dos bairros clandestinos, né? Sim. Com satélite você consegue detectar uma movimentação de terra, né, que precede qualquer outra construção, né? Então a prefeitura ela consegue atuar, né, e resolver o problema antes dele se consolidar. Isso em tempo real? Não chega a ser em tempo real, mas uma vez por mês, vamos dizer. Não precisa ser mais do que isso, né? A cidade também não muda tanto. Seria a operação do nanosatélite, João Paulo? Nesse aí a gente trabalha com satélites de parceiros, né, que são satélites maiores, entendi, né? Esse aí, talvez o satélite que a gente está projetando agora, que é um satélite maior porte,
pode fazer esse tipo de coisa. Mas o nanosatélite ele tem uma outra aplicação, talvez mais agricultura, mais meio ambiente e tal. Então, esse é um exemplo assim, muito claro, né, do potencial que o satélite tem, né, para a sociedade, né? Pequenas evoluções, né? Quer dizer, a cidade vizinha aqui não sabe que a gente aqui em São José faz isso. Bobear até sabe, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Esse tipo de benefício podia ser levado para todo o Brasil, né? A gente tem um déficit de planejamento nas nossas cidades que certamente uma tecnologia dessa pode ajudar, né, a endereçar. Então, posso trazer outros exemplos, né? Monitoramento ambiental, né? Assim, os programas do INPE foram fundamentais para a redução do desmatamento da Amazônia, né? Você consegue traçar exatamente quando o INPE lançou o seu satélite, lançou o programa PRODES e o DT, né? E quando começou a grande queda nas taxas de desflorestamento, né? Na agricultura nem se fala, né? A Visiona hoje trabalha também com o setor de energia, setor de óleo e gás, né? Monitoramento de infraestruturas, enfim, uma coisa bastante ampla, né? É isso que eu queria entender, João. Em que etapa desse processo está, né, a indústria aeroespacial brasileira, né? Diante de toda a tecnologia exposta ao público, diante de tudo que vem surgindo, como a gente está posicionado mundialmente para trazer inovação, para participar dessa corrida aeroespacial, vamos dizer assim? Assim, eu acho que a gente tem a tecnologia, né? E assim, a boa notícia para São José é que a boa parte da tecnologia está aqui na nossa cidade, né? Faltava justamente uma empresa que conseguisse fazer esse papel, né, de integração, né, de criação do satélite, né? Porque como a nossa indústria ela nasceu na esteira do INPE, né, o INPE fazia esse papel e muito voltado para as aplicações científicas e tal, a nossa indústria nasceu como uma indústria de subsistemas, que a gente chama. Então, é o sujeito que faz o painel solar e capta a energia do sol, né? O sujeito que faz os rádios, que fazem a comunicação com o satélite, que fazem um computador de bordo. Quer dizer, o Brasil domina isso tudo, né? E agora a gente está dando liga a esse negócio todo. Então, a Visiona agora está no projeto do seu segundo satélite, né? O primeiro voou tem 3 anos, era mais um satélite de desenvolvimento de tecnologia, mais capaz também, tirou várias imagens do espaço, tinha comunicação também, um pouquinho atrás do Elon Musk, mas a gente chega lá, né? Vocês vão soltar o seu segundo satélite. Mas esse aí, digamos, é o que vai fazer a chave virar, porque esse é um satélite de fato de alto desempenho, né? Então, vai ser o primeiro satélite de altíssima resolução projetado no país, né? Então, é um bicho de 250 quilos, né? Já não é mais um brinquedo. Ele já E o primeiro pesa quanto? O primeiro pesava 12. 12. Ele era pequeno porque era o que a gente precisava, né? O que a gente queria, na verdade, era testar uma série de tecnologias que estão lá dentro, que são muito complexas, né? Algumas delas o país ainda sequer dominava. E não dá para arriscar esse satélite, botar isso num satélite de 250 quilos logo de cara, né? Ninguém é louco de fazer isso, né? Então, a gente fez o pequenininho, lançou, né? Passou esse 2 anos amadurecendo as tecnologias no espaço, e agora a gente pegou esse aprendizado e estamos levando para o grande, né? Um aspecto interessante é o seguinte, que esse é um projeto que está mobilizando a indústria espacial quase toda do país. Então, todas essas empresas que eu comentei, né, que cresceram assim à margem do INPE, criando os subsistemas, elas estão fazendo parte do projeto, né? Outras regiões também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, de forma que, se a gente for bem sucedido, né, a gente vai conseguir de fato botar o Brasil dentro desse mapa, né, do mundial, vamos dizer assim. E o que você tem visto, João, né? Obviamente, feiras, eventos, congressos, discussões mundiais. O que, por exemplo, inteligência artificial, novas tecnologias vão se adaptar a essa indústria e vão trazer não só para os satélites, mas ao modo da gente também viver adequados a elas? Como você falou, o GPS mudou a nossa vida e a gente nem para raciocinar muitas vezes como o GPS funciona, né? E é uma constelação de satélites. O que vem adiante que deve transformar a nossa vida em relação a satélites, vamos dizer assim? Assim, eu acho que você tocou na questão do IA, né? Um tema de moda, mas em particular na área espacial, o IA
faz muito sentido e está causando muito impacto, né? Sobretudo na parte de aplicações, né? Então, existe o projeto do satélite, o satélite gera dados e você precisa ter as empresas que usem, as entidades que usem esses dados em terra, né? E aí a inteligência artificial está revolucionando, né? Inteligência artificial baseada, primeira coisa é você ter uma montanha de dados para poder treinar o seu modelo, né? E os satélites têm essa capacidade de gerar isso, né? E daí estão surgindo várias novas aplicações. Vou falar aqui de uma extrema aqui, né? A Visionar fez um piloto uma vez para fazer contagem de gado no campo, a partir de imagens de satélites. Então, quer dizer, isso para uma grande empresa do setor, né? Então, você vê o nível de qualidade, de detalhe que hoje a gente consegue ver, né, a partir daí, né? Mas como assim, né? De repente contar quantas cabeças de gado tem num pasto, olha lá, um terreno, uma fazenda de 500 alqueires, por exemplo. Tem lá 1000 cabeças de gado Nelore, que não é fácil de contar esse tipo de animal. Você está a quantos metros de altura para poder chegar lá, João Paulo? O satélite está a 500 quilômetros, né? Então é como se você tivesse em Campinas olhando para o Rio de Janeiro. Exatamente, né? Isso. E aí a gente consegue, inclusive, dizer quantos vacas tem, branquinhas e pretinhas. Mas não sei, isso aí ainda não tem muito uso, eu acho. Mas, sim, mas a gente chega nesse nível, né? E aí isso permite à indústria ela ter uma visão do processo produtivo, né? Inclusive dos seus parceiros, né? De quem ela vai comprar o gado, né? Que ela não tinha antes. Né? E como fica essa questão ética, João? A partir do momento que você tem fotografias do espaço, entregando informações, obviamente, quando a fazenda é sua, ótimo, é sua, mas você pode ter informações, fotografias de concorrentes, do vizinho, de áreas sigilosas. Como que está essa parte da regulamentação? Existem tratados internacionais, né, em torno dessa questão, né? E os tratados eles permitem esse tipo de coisa. Então, se você voltar algumas décadas, né? Como é que os satélites de observação surgiram, né? Uma das principais coisas era para os Estados Unidos poder olhar o que a Rússia estava fazendo e vice-versa, para um poder garantir que o outro estava cumprindo os seus acordos, né? Então a regulação ela permite esse tipo de coisa e justamente essa questão da inteligência competitiva é uma das aplicações. Então, por exemplo, a gente teve uma discussão no passado com um porto, né, em que ele queria entender como é que está a fila de navios e como é que está a ocupação do pátio das empresas vizinhas, para eventualmente, se está cheio, ele vai lá, contata e tenta trazer para ele, né? Então, a inteligência competitiva é um aspecto fundamental, né? Previsão de lavoura, né? Então, você conseguir estimar, né, qual vai ser a produção de soja no Brasil, né? Isso tem um valor para quem faz trading de coisas. Então, é uma dimensão também importante. Abre uma fronteira enorme, né, para você discutir negócios com grandes escalas assim. O que me chama a atenção também, o Danilo e também o João Paulo, com relação, quando você fala em tecnologia joseense, bacana isso. INPE, Embraer, DCTA e Visiona. Como que é essa interação entre vocês? Existe? Não, existe sim, né? A gente tem que naturalmente aprofundar, como a gente está no começo da indústria, né? Existe uma série de processos que precisam ser organizados, mas se você for na Visiona, você vai achar um monte de computadores lá, engenheiro trabalhando. Essencialmente é uma empresa de engenharia, né? Você vai ver que boa parte das pessoas que estão lá foram formadas no INPE em algum momento. Então, a tecnologia de origem é o INPE. O INPE é o berço, né, de tudo isso, né? E você vai perceber que a gente não tem instalação industrial, né? Por quê? Porque a gente enxerga o INPE, né, como uma extensão da infraestrutura da indústria regional, né? Então, existe sim, né, essa necessidade, existe essa relação. O DCTA é um pouco menos, porque o DCTA trabalha com foguetes, né? A gente não trabalha com foguetes, mas o INPE é central nos nossos negócios. Sem contar a própria Telebrás, né? Olhando assim de uma forma do governo. A Telebrás ela fica um pouco mais afastada, né? Com a Telebrás a gente atua como se fosse um braço de engenharia. Então, nós é que conduzimos o programa do satélite geoestacionário deles, né? E a discussão para a realização de novos satélites, né? Sempre há essas conversas.
e a gente contribui nessa discussão e a gente espera poder executar os próximos projetos da Telebrás. Interessante, né, Danilo? Falar em Telebrás, falar em INPE, falar em Visiona, isso falando em tecnologia que é exportada, né? Exportada e você não sabe até que ponto, onde chega, né? Porque realmente a coisa... Isso aí ainda é o início de tudo isso, João Paulo? Tem muita coisa, muito caminho a ser seguido ainda? Para fechar com você aqui. Não, eu acho que tem uma coisa que é central, que ainda não... A gente ainda está no meio do caminho, mas a gente já chega lá, que é o seguinte, né? Acontece a mesma coisa que a indústria aeronáutica, né? Então, na indústria aeronáutica, quando você fala de uma força aérea comprar um avião da Embraer, mesmo a Embraer, né, que é a líder de mercado, a primeira pergunta é: a sua força aérea já comprou? Né? Então, isso é que dá credibilidade para você poder ir para fora, né? Se você não tem isso, né, quer dizer, é muita energia para pouco resultado. É melhor você aguardar a sua maturidade e poder abordar esses mercados com mais precisão, né? Com mais assertividade, né? Agora, dentro dos programas da Embraer, né, quando você vende um avião militar para fora, muitas vezes você tem o que eles chamam de programa de offset, né, em que você faz transferência de tecnologia, faz projetos conjuntos, né, você leva infraestruturas para o país que comprou o avião, né? E a gente percebe o interesse, né, que países, mesmo países europeus, têm na tecnologia espacial. Então, em várias dessas campanhas que a gente vê do KC, né, houve discussões, né, para que se levar projetos espaciais para fora. Infelizmente ainda não aconteceu, mas a gente espera que isso aí vai acontecer algum dia, né, e a alavanca principal provavelmente vai ser através da Embraer, que já tem uma marca que é incontestável, né? Excelente. Acho que o principal que fica aqui como explicação, Clemente, é você ter uma empresa como a Visiona com intencionalidade, né? Você sai do científico e vai para o mercado para trazer aplicabilidade com essa tecnologia. Vai a campo mesmo, né? Exato. Interessante. Aí, mais um. Falando de negócios. Semana que vem tem? Mais um falando de negócios. Muito obrigado ao João Paulo Rodrigues Campos, que é o presidente da Visiona Tecnologia Espacial. Muito bom tê-lo aqui. Muito prazer. Eu agradeço muito a oportunidade.